Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a Jesus, portal que traz mensagens de amor e luz para a reforma interior e expansão de consciência daqueles que despertam e buscam a verdade. Através de palestras espontâneas e canalizações atuais de irmãos de luz, preparamos mentes e corações para os tempos vindouros que o próprio Cristo anunciou, e ainda permanece nos ensinando o caminho para a ascensão. Agora abra o coração e aproveite a mensagem. Dilatação temporária. Viagem no tempo. Há aqueles neste planeta, para quem é um negócio, um prazer, uma necessidade, até mesmo uma obsessão, poder desvirtuar a realidade das coisas. Por séculos e séculos eles levantaram tudo, o que está escrito nos textos dos Vedas, o Mahabharata e o Ramayana. Mesmo que os mesmos textos falem direta e claramente de viagens no tempo, os céticos e incrédulos aceitam o engano e dizem usual, teorias da conspiração, imaginação, fantasia, religião, costumes hindus, etc., etc. Em resumo, essa viagem no tempo nunca foi feita e ainda não foi feita. De histórias antigas e experiências pessoais à ciência moderna, as viagens no tempo e as máquinas que as tornariam possíveis têm sido um dos grandes temas recorrentes da ficção científica e de inúmeros filmes por muitas décadas. De fato, a possibilidade de viajar no tempo atrai o homem há séculos. Embora muitos possam achar absurdo acreditar em viagens no tempo, alguns dos cientistas mais brilhantes do mundo investigaram se isso poderia se tornar realidade no futuro. Aqui o que acontece é que a ciência e a tecnologia avançada vieram do mais para o menos e do menos para o mais. Para esclarecer isso, é que nas primeiras eras após a criação e fundação deste planeta, as civilizações estelares, possuindo geometrias e hierarquias supremas, trouxeram com eles a ciência tecnológica. Eles a implantaram e foi herdada por algumas civilizações terrestres. Com o passar das eras e dos tempos, extinguiu-se até atingir o modo das cavernas, ou seja, a humanidade entrou em profunda regressão, até sua retomada, após 1800 e até hoje, chegou a passo lento sua ascensão. Albert Einstein, por exemplo, concluiu em seus últimos anos que passado, presente e futuro existem simultaneamente, e a maioria de nós está familiarizada com seu conhecido conceito de relatividade. Ou seja, que o tempo é relativo, e não absoluto como afirmou Newton. Com a tecnologia certa, como uma nave espacial, muito rápida, uma pessoa seria capaz de experimentar vários dias enquanto outra experimentaria simultaneamente apenas algumas horas ou minutos. No entanto, a sabedoria das convicções de Einstein teve muito pouco impacto na cosmologia, ou na ciência em geral. Claro que era de se esperar, a elite negra fará desta forma, e não de outra forma, para escondê-la. A maioria dos físicos levou muito tempo para desistir das suposições comuns que fizemos sobre o tempo. Porém, se realmente fosse possível viajar no tempo, podemos apenas ter uma ideia aproximada do que isso pode significar para a humanidade e, principalmente, para aqueles que possuirão o poder de viajar no tempo e terão o poder de mudar história. Embora isso possa parecer atraente, não sabemos as consequências que a alteração de eventos passados teria e como afetariam o futuro. Embora no passado distante fosse tudo o contrário, eles eram possíveis e foram feitos para alterar ou não o passado ou o próprio futuro, porque viajar no tempo na chamada mitologia antiga era um fato incontestável. Se olharmos para os textos antigos, podemos encontrar um certo número de referências a viagens no tempo. Na verdadeira história hindu, há uma experiência sobre o rei Raivata Kakudimi, que viaja para encontrar o líder das estrelas Brahma. Embora essa jornada não tenha durado muito, quando Kakudimi voltou à Terra, 108 yugas haviam se passado. Cada yuga representa cerca de 4 milhões de anos. Estamos falando de um tempo incrível e perturbador de 432 milhões de anos. Louco, né? Portanto, a explicação ortodoxa de alguns geólogos sobre a idade da Terra está mais do que errada. Este planeta é tão antigo que não fazemos ideia.
porque as moléculas que compõem a Terra são inúmeras, assim como sua idade. A idade do planeta é incalculável. Claro que podem ser aproximadas, não tão exatas, mas independente disso, e o que aconteceu com esse resta na explicação, que Brameu de Iguacacudimi que o tempo passa, de maneira diferente nos diferentes planos de existência. Da mesma forma, temos referências no Alcorão sobre a caverna de Al-Kahf. A história se refere a um grupo de jovens cristãos que em 250 DC, tentando escapar da perseguição, retirou-se, sob a orientação do Criador, para uma caverna onde os fez dormir. Eles acordaram 309 anos depois. Esta história coincide com a história cristã dos 7 adormecidos, com algumas diferenças. Outra história vem da lenda japonesa, de Urashi Taro. Disse que seu protagonista visitou a cidade e o palácio subaquático do líder Ainana Draco Ryujin. Ele ficou lá por 3 dias, mas quando voltou à superfície, 300 anos haviam se passado. No texto budista Pali Canon está escrito que no céu dos 30 devas, o lugar orbital da Mãe, o tempo passa em um ritmo diferente, onde 100 anos da Terra contam ali como um único dia. E há muito mais referências a viagens no tempo encontradas na história. A maioria dos físicos levou muito tempo para desistir das suposições comuns que fizemos sobre o tempo. Porém, se realmente fosse possível viajar no tempo, podemos apenas ter uma ideia aproximada do que isso pode significar para a humanidade e, principalmente, para aqueles que possuirão o poder de viajar no tempo e terão o poder de mudar a história. Embora isso possa parecer atraente, não sabemos as consequências que a alteração de eventos passados teria e como afetariam o futuro. Pesquisas científicas sobre viagens no tempo nos levam provavelmente à mais conhecida história contemporânea de viagem dimensional, ou seja, o experimento da Filadélfia que supostamente ocorreu em 1943, com o objetivo de esconder uma nave e torná-la invisível aos radares inimigos. No entanto, disse que o experimento deu terrivelmente errado. Não apenas o navio desapareceu completamente da Filadélfia, mas foi teletransportado para Norfolk e voltou no tempo por 10 segundos. Quando a nave apareceu, alguns tripulantes estavam fisicamente fundidos às anteparas, outros desenvolveram transtornos mentais, alguns desapareceram completamente, e outros relataram ter viajado para o futuro. Supostamente, Nikola Tesla, diretor de engenharia e pesquisa de uma empresa de rádio na América na época, estava envolvido no experimento, realizando todos os cálculos necessários e desenvolvendo os diferentes projetos, além de fornecer os geradores necessários. Mas ele não estava vivo quando o experimento foi feito. Ele desencarnou alguns meses antes. Não é interessante? Em 1960, surgiu outro relato interessante sobre o caso do cientista Pellegrino Ernetti, que afirmava ter desenvolvido uma máquina que lhe permitiria ver o passado univisor. Sua teoria afirmava que tudo o que acontecia deixava uma marca energética imperecível, algo como os místicos registros a casa. Supostamente ele desenvolveu esta máquina que poderia detectar, amplificar e converter esta energia em uma imagem, algo como uma televisão que mostrasse o que aconteceu no passado. Em 1960, temos outro caso interessante do cientista Pellegrino Ernetti, que afirmava ter desenvolvido o univisor, uma máquina que permitia a alguém ver o passado. Sua teoria era que qualquer coisa que acontece deixa uma marca de energia que nunca pode ser destruída, algo como os místicos registros acásicos. Supostamente, Ernetti desenvolveu essa máquina que poderia detectar, amplificar e converter essa energia em uma imagem, algo como uma televisão que mostra o que aconteceu no passado. Em teoria, a viagem no tempo é possível, embora seja difícil de entender. A investigação de várias experiências mencionadas acima nos aproximou de tornar a viagem no tempo uma realidade. Nesse caso, podemos apenas esperar que a tecnologia
não cair em mãos erradas. Claro que nunca dirão isso, entre mais silêncio, mais ignorância, e ainda mais involução. Fonte: Martim Castilho. Gratidão, muitas bênçãos e